Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui mais uma vez. Na aula de hoje nós vamos prosseguir com nossos estudos em programação para a web, continuando com o desenvolvimento da nossa loja virtual Kitanda Online. Essa é a versão da última aula. Vamos ver aqui como que ela está em algumas questões. Primeiramente, vamos na área administrativa. Eu consigo aqui acessar a área administrativa sem nenhum problema. Na verdade, essa área deveria estar protegida contra acesso não autorizado, ou seja, somente usuários administrativos poderiam acessar essa área. E aqui em clientes eu consigo ver os clientes, mas não consigo definir quem é um cliente ou um usuário administrativo. Na solução que nós vamos fazer nessa aula, a primeira coisa que a gente vai implementar é a aceitação de cookies, esse consentimento em relação ao uso de cookies. Isso é uma política iniciada na União Europeia e que se propagou para o resto do mundo, que obriga os sites que fazem uso de cookies a informarem o usuário e a fazer esses usuários darem uma indicação de consentimento de uso de cookies. Nesse caso aqui a gente apresentou uma mensagem simples e quando ele clicar em aceitar, a mensagem para de aparecer por um ano. Depois nós vamos ver como é que isso funciona. Além disso, ao acessar a área administrativa agora, é necessário me identificar. Aqui eu já tenho um usuário cadastrado, eu vou entrar e agora eu consigo acessar a área administrativa. E observe que aqui na listagem de clientes eu não tenho mais botões com textos, eu tenho aqui links com figurinhas, com ícones, e aqui eu tenho um ícone extra. Neste caso o ícone está remover de administradores. Mas se esse usuário não fosse um administrador, aqui eu teria um botão verde, adicionar a administradores. Esse usuário passaria a ser um administrador e poderia ter acesso a essa área. É justamente isso que nós vamos implementar nessa aula. Então vamos lá. No Visual Studio, antes de iniciar efetivamente, nós vamos fazer algumas correções. São poucas correções que a gente precisa fazer em relação às funcionalidades anteriores já implementadas, né? A começar pelo formulário de login. Então aqui em páginas eu vou em login. E em login eu vou adicionar aqui um campo oculto. Esse campo oculto é para carregar com ele a URL de retorno. Input type hidden, oculto. O name vai ser return URL e o valor vai ser model.return URL. Vamos ver de onde estão vindo esses valores. Então entra aqui para sair aquela marcação. Então, olha o que acontece no processo de login. Aqui eu tenho uma propriedade no modelo chamada return URL. Quando a página é solicitada, eu verifico se tem na query string, ou seja, na URL lá em cima, uma chave return URL igual a alguma coisa. Se tem, eu trago para cá e armazeno na propriedade. Neste caso aqui é this, né? Só para ficar mais claro, this.returnURL. Quando o usuário posta o formulário de login, eu faço a mesma coisa. Eu verifico se veio no formulário de login um valor para return URL, que é justamente aquele campo oculto que eu coloquei lá agora. Aquele campo oculto aceita o valor, ou melhor, recebe o valor dessa propriedade return URL aqui. E quando essa propriedade return URL é nula, significa que ele vai para a raiz do site. Agora, quando que isso aqui é usado? Isso é usado quando eu vou fazer login, ou melhor, quando eu vou acessar a área administrativa e eu ainda não estou logado. Mais adiante eu vou mostrar para vocês, vou fazer um debug para mostrar quando isso aqui é ativado. Vamos lá. Isso aqui já está resolvido. Agora nós vamos fazer um acerto no link para a política de privacidade, que está aqui em Front Template, na linha 25 aqui. Aqui não é privacy, é privacidade.
Pronto. Só esse acerto aqui. Na listagem de clientes, da parte administrativa, também tem um acerto para fazer. Eu vou fechando isso aqui tudo. Listagem de clientes. Nós temos um acerto para fazer aqui na div container. Cadê? Aqui, na verdade aqui, ó. Nessa main container aqui. Isso aqui eu tenho que tirar do if. Colocar aqui. Porque ele tem que envolver também esse H2 aqui. Pronto. Para que quando esse H2 aparecer, ou seja, quando não houverem clientes cadastrados, esse H2 vai ficar dentro do main. Para que ele obedeça às margens da página, senão ele fica sendo exibido de uma maneira errada, lá com margens erradas. A margem dele fica maior. Certo, agora mais um acerto, o último acerto dessa aula. Ao excluir um usuário aqui na área administrativa, vou dar um F7 aqui, que eu tenho um link para exclusão de usuários aqui, perdão, de clientes. Aqui, ó, o onPostDelete assim, que aqui eu excluo um cliente. Eu tenho também que excluir o usuário relacionado a este cliente. Para isso eu vou ter que injetar aqui o objeto que faz gerenciamento de usuários. E aqui dentro, ao excluir um usuário de forma bem sucedida, eu vou ter que fazer uso desse objeto para excluir o usuário também. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um if. Se isso aqui for maior do que 0, significa... Opa, peraí. Significa que meu usuário foi excluído, ou melhor, o cliente foi excluído de forma bem sucedida. Porque o comando save atingiu mais de 0 registros, ou seja, no mínimo 1. Agora nós vamos aqui no construtor, onde tem contexto aqui, vou usar user manager. E vou colocar aqui user manager, control ponto, vou gerar ali o field user manager, this, vou só trocar aqui o nome, ele qualificou aqui com o nome completo, eu vou tirar isso aqui, user manager. O que ele reclamou? Deixa eu dar no control ponto, identity core, install package. Vamos instalar o pacote identity core. Deixa eu ver se vai resolver. Parece que ele não encontrou o pacote. Microsoft, bem, deixa eu só verificar isso aqui, vou dar um Ctrl Z aqui, Microsoft ASP.NET Core Identity User Manager, e aqui vai ser do tipo App User, que é o que eu já criei. Deixa eu ver agora se eu tirar isso aqui, se ele vai... agora sim, User Manager, e aqui eu vou colocar um underline para ficar padrão aqui. Aqui eu posso colocar padrão também, um this, e aqui o underline. User Manager, App User. Posso jogar isso aqui para baixo só para não... para eu conseguir manter meu Solution Explorer visível aqui. Ok, o meu objeto de gerenciamento de usuários, Identity, já foi injetado aqui no construtor e armazenado nessa variável aqui, User Manager. Agora eu posso fazer o seguinte aqui, ó. App User usuário, que é o usuário relacionado a esse cliente que está sendo excluído, ele vai receber o User Manager ponto find by name async cliente.email. Ou seja, lá atrás eu falei que os usuários e clientes estariam relacionados através do e-mail. E não era um relacionamento formal, era um relacionamento convencionado.
justamente isso que está sendo feito aqui. Eu estou buscando o usuário identity relacionado a este meio de cliente aqui. Se o usuário for diferente de nulo, eu vou excluir esse usuário. Await user manager ponto delete async usuário. Pronto. Problema acertado, porque se eu não fizesse esse acerto, ao excluir um cliente, se ele tivesse um usuário identity associado, ficaria órfão no sistema. Então não faria sentido, eu ia gerar uma inconsistência. Como nós não temos aqui um relacionamento formalizado, essa inconsistência não seria percebida em programação, né? Ok, então esse erro foi sanado. Agora vamos realmente às atualizações que nós vamos impor nessa aula aqui. Bem, eu havia dito que ia fazer os cookies primeiro, mas eu vou fazer primeiro a parte de autorização. A autorização trabalha em conjunto com a autenticação. A autorização restringe o acesso a determinadas partes do site a determinados perfis de usuário. Então tem área que só o administrador pode acessar, tem área que só um cliente autenticado pode acessar e tem área que é de acesso anônimo, acesso público, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou autorizar o acesso à região administrativa do site somente a pessoas que estiverem no perfil administrativo. E para isso nós vamos começar acessando aqui o startup.cs. E aqui no startup.cs nós vamos adicionar algumas coisas. Aqui embaixo tem um Add Authorization. Eu vou substituir esse Add Authorization por um que eu já fiz, que é isso aqui, ó. Eu só adicionei aqui Options com essas opções aqui. Ele estava assim, eu adicionei isso aqui. Esse trecho aqui. Então, olha o que a descrição aqui diz. Adiciona uma política de acesso chamada isAdmin. Nesse momento, eu estou criando uma política de acesso chamada isAdmin. O que é essa política? Essa política requer que o usuário esteja no perfil admin. Eu poderia chamar essa política aqui de qualquer coisa. É administrador, pode administrar, qualquer nome. Eu tenho que adicionar essa política porque aqui, logo abaixo, aqui nesse Add Razor Pages, eu vou dizer quais páginas eu quero que obedeça a alguma política. Nós vamos começar aqui, ó. Da mesma forma, só que agora eu vou digitar Options. Opa. Options. Vamos lá. Agora aqui, Options. .conventions. .authorize page /admin. Isso aqui faz com que a minha página admin esteja acessível somente a usuários autenticados. Mas eu também posso definir aqui uma política para acessar essa página, porque o usuário autenticado ele pode estar autenticado como cliente ou como administrador. Neste caso, para acessar admin, ele vai ter que estar na política isAdmin. A política de acesso isAdmin requer que o usuário esteja no perfil de acesso admin. Por que o sistema aqui, né, o sistema padrão de autorização do ASP.NET Core já não aceita aqui um nome de perfil? Porque pode ser que sua política de autorização de acesso a uma página não esteja relacionada necessariamente a um perfil de usuário. Eu posso, por exemplo, ter páginas cuja política de acesso seja que o usuário tenha mais de 18 anos. Então já não seria isso aqui a política. Já não seria definida dessa forma. Seria definida se o usuário tivesse nascido
há mais de 18 anos atrás. Enfim, é um exemplo, né? Ok, vou fazer mais uma coisa aqui. Aqui eu autorizei a página admin. Agora eu vou fazer options.conventions.authorize folder. Eu vou autorizar uma pasta inteira. Neste caso, a pasta vai ser /produto crude. Essa pasta aqui eu não preciso colocar pages /produto crude, porque ela é mapeada para a raiz do site. O que você coloca dentro de pages é o que vai estar na raiz do seu site. E aqui também vai estar mapeada para o perfil isadmin. Mais adiante nós vamos fazer páginas específicas do cliente, para o cliente consultar os pedidos dele, cadastrar endereço de entrega, entre outras coisas, que são páginas que devem ser acessadas somente por usuários autenticados com o perfil cliente. E aí nós vamos adicionar mais algumas diretivas aqui, ou alguns decorators que a gente vai ver como fazer agora, a autorização por decorator. Neste caso aqui nós estamos fazendo a autorização usando os métodos disponíveis pelas convenções, que são Authorize Page, Authorize Folder, tem alguns outros aqui, Authorize Area, entre outros. Mas eu vou mostrar agora uma outra forma de você conseguir esse mesmo resultado, porém, usando uma técnica diferente, que são os decorators. Vamos lá. Ou Data Annotations, que aqui no caso é decorators mesmo. Aqui, vamos em cliente, porque cliente não está protegido ainda. Ó. A pasta cliente eu não coloquei aqui, porque eu vou autorizar da seguinte forma. Eu vou nos modelos, ó, no alterar, eu vou vir aqui no topo da classe, ó, eu vou colocar o decorator authorize, vou dar um Ctrl ponto para resolvê-lo. Roles, aqui sim ele aceita roles. Ele também aceita política. Então eu poderia colocar roles aqui admin, ou poderia colocar policy is admin. Como isso aqui, essa política, é equivalente ao usuário estar no perfil admin, o resultado aqui vai ser o mesmo se você usar policy is admin ou roles igual admin. Vou deixar policy porque vai que a gente queira colocar um incremento nessa política de acesso administrativo, né? Vamos lá. Vou pegar esse trecho aqui, vou dar um Ctrl C. Vou no incluir e vou colar. Vou resolver aqui com Ctrl ponto. Vou fazer a mesma coisa para o listar. Pronto. Agora essas páginas estão protegidas contra acesso fora da política isadmin. Somente se o usuário obedecer a essa política aqui, estiver dentro dessa política, é que ele vai poder acessar essa área. Entretanto, para eu cadastrar um cliente e torná-lo administrador, eu tenho que ter acesso à região em que eu torno ele administrador. Portanto, depois eu vou ter que fazer um comentário nessa linha aqui só para tornar algum dos usuários administrador e depois eu conseguir acessar a área administrativa com esse usuário administrador. Mas para isso a gente tem que criar a função que torna um usuário que se cadastrou no site um administrador do sistema. Nós vamos fazer isso aqui na listagem de clientes, usando aquele botãozinho que cada cliente vai ter para tornar ou não este cliente um administrador. E aí nós vamos fazer o seguinte, bem, antes de qualquer coisa, aqui não vai ser mais um texto escrito alterar e um texto escrito excluir. Aqui terá um ícone. Então nós vamos colocar aqui um ícone. Esse ícone, eu já fui lá no site do Freakonix, escolhi um ícone e trouxe a classe dele para cá. Basta você ir lá, escolher um ícone que você quiser no Freakonix, copiar a classe dele, criar um elemento i com essa classe.
Vou fazer o mesmo agora para o excluir. Tá aqui. Se nós formos... se nós renderizarmos agora essa página, né? Deixa eu botar aqui. Essa aqui é a página. Tá carregando. Olha só. O fato de eu ter protegido a página não me deixa mais acessar essa página sem fazer login. E mesmo fazendo o login aqui, eu não vou conseguir acessar, porque o meu usuário ainda não está definido como administrador. É nesse momento que eu vou ter que vir aqui no listar. Vou comentar essa linha aqui, compilar a solução com Shift Ctrl B. Vou voltar aqui e nós vamos voltar lá na área administrativa. Barra cliente CRUD barra listar. Eu tenho que acessar direto aqui porque é a única URL que está liberada para mim. Observe que eu tenho aqui 3 usuários, 3 clientes na verdade, 3 usuários que estão no perfil cliente. E agora aqui eu tenho ícones, não tenho mais texto. Ok, agora eu posso acrescentar o que for necessário aqui. Bem, antes de eu acrescentar o que é necessário aqui, que é o ícone para tornar ou não um cliente administrador, eu tenho que fazer algum código C# aqui. Que é a página C# referente a essa página CSHTML aqui. Vamos lá então. O construtor aqui já possui um objeto que veio aqui por injeção de dependência, um objeto para gerenciamento de usuários. Já está chegando aqui e ficando armazenado no User Manager que está aqui. Eu vou fazer a mesma coisa agora com o Role Manager. Role Manager. Aqui eu vou colocar Identity Role, porque eu não criei uma classe de perfil customizada, né? Eu estou usando a padrão do Identity. E aqui eu vou fazer o seguinte: this.role manager, que eu ainda nem criei essa variável lá em cima, esse campo, role manager, recebe role manager. Vou dar um Ctrl ponto aqui para resolver. E aqui está o campo que ele criou para mim, a variável que ele criou para mim. Agora eu consigo gerenciar usuários e perfis de usuário. Descendo um pouco aqui no código, a gente chega aqui na parte de exclusão de cliente. Se vocês se recordarem, nós criamos um formulário específico para exclusão de clientes, que é esse aqui, ó. Que termina aqui, ó, barra form aqui, começa aqui e termina aqui. Observe esse formulário. Uma classe aqui qualquer para dar aparência. ASP Page Handler, delete, ASP Route ID, item.id cliente, método post. Esse handler é o que é importante para nós. Assim como eu tenho um formulário para exclusão, eu vou ter um formulário para setar como administrador e um outro formulário para tirar da administração. Aí eu tenho que criar handler ou métodos para receber esse formulário. O delete já tem o dele, que é esse aqui, ó, onPost delete async. Eu vou ter que ter um onPost alguma coisa async para setar como administrador e onPost alguma outra coisa async para tirar do perfil administrador. Antes disso, eu vou declarar aqui em cima uma variável para receber os e-mails dos usuários que são administradores. Eu vou ter uma lista com os e-mails dos usuários que são administradores. Ó, é isso aqui. Uma lista que vai guardar os e-mails dos usuários administradores. Para que eu preciso disso? Porque na hora que eu for renderizar os clientes aqui na tela, se ele já for administrador, eu mostro o botão para remover ele da administração. Se ele não for administrador, eu mostro o botão para adicionar ele à administração.
esse camarada aqui vai ser preenchido no onGetAsync, que é aqui, ó, que eu já preencho os clientes, vou colocar e-mails, admins, vai receber await underline user manager ponto get users enroll async admin ponto select, tenho que resolver esse select aqui, tem que declarar o link lá em cima, depois eu declaro select, aliás faltou fechar um parênteses aqui, agora sim, system.link foi declarado lá em cima no using, para reconhecer o select, está aqui, ó, system.link. Aqui dentro eu vou passar x, poderia ser qualquer nome aqui, né? Talk x.email e aqui ponto toList. Vamos estudar esse código. Vou quebrar a linha aqui. Bem, o que esse método aqui faz? Ele retorna para mim uma lista de perfil, ou melhor, uma lista de usuários que estão no perfil admin. Uma lista contendo todos os usuários que estão no perfil admin. Mas esse usuário vem com um monte de coisa, vem com o name dele, vem com o username, né, o user ID, vem com o telefone, propriedades indicando se ele já confirmou o cadastro, enfim, tudo aquilo que um usuário identity tem por padrão. Mas eu não quero tudo, eu só quero o e-mail. Então o que eu faço? Eu dou um select para pegar só o e-mail e converto esse resultado para uma lista. E o meu e-mails admin está recebendo justamente essa lista de usuários, ou melhor, essa lista de e-mails de usuários administradores. Certo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos criar métodos, ou melhor, criar o formulário que vai mostrar o botão para quando o usuário é administrador e um outro botão para quando o usuário não é administrador. Eu já fiz esse código, então eu vou colar ele aqui e vou explicar para vocês. Aqui está a célula que contém as ações das linhas do meu grid que mostra os clientes. Logo depois desse formulário aqui eu vou dar um Ctrl V e nós vamos analisar esse código aqui. Olha só. Se model.emailsadmins, os meus e-mails de administradores, .contém item.email, quem que é item aqui? Item corresponde ao cliente que está sendo renderizado no momento, cuja linha da tabela está sendo renderizada no momento. Lembrando, aqui é um for each que eu percorro todos os clientes que estão cadastrados. Para cada cliente cadastrado eu gero uma linha na minha tabela. Quando eu estou gerando uma determinada linha de um item, o que eu faço? Eu verifico se esse item tem um e-mail que está contido nos e-mails de administradores. Se isso for verdadeiro, significa que ele é um administrador. Se esse for o caso, eu crio um formulário aqui, ó, cujo page handler vai ser del admin. Eu tenho que criar esse método para manipular a remoção de um usuário do perfil administrativo. Então ele passa aqui o del admin com o ID do cliente que vai deixar de ser administrador. O resto aqui é a mesma coisa do delete, que é submeter o formulário. Nesse caso aqui eu só estou mostrando também uma cor diferente para o botão. Essa cor do BTN Warning aqui, a cor temática do BTN Warning. Ok. Aqui embaixo, caso o usuário não seja um administrador, ou seja, ele vai cair no else aqui, né? O e-mail dele não está contido nos e-mails de administradores, eu crio um page handler chamado setAdmin, passando o ID do cliente. Eu vou ter que criar esse método setAdmin lá, que vai receber esse ID do cliente e transformar esse cliente num administrador. E aqui o botão vai ser verde, porque esse BTN Success aqui, a cor temática é verde. Esse aqui é o tooltip que vai aparecer quando você repousar o mouse sobre o botão, aquele texto flutuante. E agora nós vamos fazer os métodos.
onPost setAdmin async, onPost delAdmin async. Vamos agora aqui. E aqui embaixo nós vamos colocar. Já tem aqui ó, onPost delete async. Eu vou copiar esse método. Vou colar onPost del admin async. E agora eu vou modificar aqui para ele remover o usuário do perfil administrativo. E isso vai ser feito aqui, ó. Tirar esse código, que esse é o código de exclusão que estava no método anterior. Então, ó, se o ID for nulo, eu retorno aqui com uma resposta que a página não foi encontrada. Procuro o cliente que tem esse ID. Se eu encontrei esse cliente, seria diferente de nulo, vou fazer o seguinte aqui, ó. Var usuário vai receber. Vou declarar aqui de forma explícita. AppUser, usuário recebe await user manager ponto find by name async cliente.email. Capturo o usuário relacionado ao e-mail deste cliente. Se o usuário é diferente de nulo, eu excluo, ou melhor, removo esse usuário do perfil administrativo. Ó. User manager ponto remove from role async usuário de qual perfil? Eu vou remover do perfil admin. Só isso para tirar um usuário do perfil administrativo. Agora eu preciso fazer um código para colocar um usuário no perfil administrativo. Vou fazer a mesma coisa aqui, copiar. Colar. E agora aqui vai ser onSetAdmin async. Até aqui a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Aqui dentro vai mudar. onSetAdmin. Se o usuário é diferente de nulo, aqui vai ser, em vez de ser remove from role async, vai ser add to role async. Usuário admin. Porém, em lugar algum eu defini a existência desse perfil admin que eu criei aqui. Por enquanto eu não criei esse perfil no sistema. Então eu tenho que verificar se esse perfil existe. Caso ele não exista, eu crio ele. Esse perfil ele tem que existir no meu sistema só para caracterizar um usuário como administrador do sistema. Vou fazer o seguinte aqui. Se role manager, que é o meu gerenciador de perfis, ponto, role exists async admin, se não existe, observe que eu botei uma exclamação aqui no início, se o perfil admin não existe, await role manager ponto create async new identity role admin. Pronto. Então aqui é o seguinte, ó. Se o perfil admin não existe ainda, crie para mim. Agora que você criou, eu posso adicionar um usuário a ele. Na segunda vez que eu for tentar adicionar um usuário ao perfil admin, ele já vai dar negativo aqui, vai existir, né? O perfil admin vai existir, ele não vai criar novamente. Muito bem, agora nós conseguimos adicionar e remover um usuário do perfil administrativo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a fazer aqui. Acredito que não, então nós vamos testar. Agora eu vou dar um Shift Ctrl B para compilar. Compilou. Vou voltar aqui, vou dar um refresh na página. Eu tenho aqui, ó, 3 usuários, 3 clientes. Nenhum deles está definido como administrador. Como eu sei isso? Porque todos estão com esse botão verde aqui para eu definir como administrador.
Vou fazer o seguinte, eu vou excluir esses 3 usuários. Excluir os 3. Vou voltar no início aqui, quero me cadastrar. Vou com meus dados aqui novamente. A data fictícia. CEP. A referência aqui. Vou botar nenhuma referência. Senha de acesso, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Criar meu cadastro. Cadastro realizado com sucesso. Quando eu me cadastro, ele já me coloca no perfil cliente. Posso até fazer o login agora aqui. Salvar a senha. Tá aqui, ó. Olá, Ricardo. E o sair. Se eu tentar administrar, ele não deixa, porque quando eu clico em administrar, ele tenta acessar a página admin, que requer perfil administrativo, política isadmin. Eu vou acessar aqui, ó, cliente crude /listar, porque eu sei que essa parte está desprotegida ainda. E aqui está o meu cadastro que eu acabei de fazer. Vou me definir como administrador. Pronto, agora eu estou como administrador. Ó. Agora eu tenho o ícone aqui amarelo para remover o usuário, esse cliente, no caso, da administração. Como eu só tenho um, eu não posso fazer isso, senão eu não consigo acessar aqui novamente. Agora que eu tenho um usuário administrador, eu posso voltar aqui na listagem, ó, descomentar isso e deixar essa região protegida. Então, agora olha que bacana que vai acontecer. Eu vou sair, vou voltar aqui na homepage, vou sair. Vou tentar acessar cliente crude /listar, que é que estava desprotegida. Vou dar um enter. Olha o que acontece, já abriu a página de login para mim. Abriu a página de login e aqui em cima na URL, olha o que tem. Return URL igual a cliente crude listar. Esse percentual 2 aqui, percentual 2F, é a barra. Porque ele não pode botar barra aqui no return URL. É uma codificação que significa barra. Ou seja, eu tenho uma carry string aqui, return URL, indicando para onde eu estava tentando ir antes de me autenticar. Por que ele guarda isso aqui? Por que isso é guardado? Porque quando eu me autenticar, eu quero clicar em entrar, ele tem que ir para onde eu estava tentando ir antes. Vamos ver se isso vai dar certo. Vou aqui no Marocchio, marcar isso aqui, entrar. Veio justamente para a listagem de clientes, que é onde eu estava tentando acessar. E isso acontece justamente porque... deixa eu colocar aqui um breakpoint. Cadê o login? Vamos no login. Login. E olha o que acontece aqui no onGetAsync. Depois no onPostAsync. Eu tenho que tomar cuidado para não apertar F10 aqui na hora de executar. Eu vou executar em modo de debug. Estou autenticado, vou sair. Agora eu vou tentar acessar aqui cliente crude /listar. Ó, aqui é o get da página. Eu fui buscar a página de listar. Olha o que acontece aqui, ó. Olha o return URL que está vindo aqui. Ele pegou isso lá da URL. Eu estou tentando acessar essa URL, mas como ela está protegida, ele veio para a página de login e entrou aqui, ó, mas passando a URL para onde eu queria ir. Agora eu vou ter que usar o botão aqui. Return URL não vai receber a raiz porque ela tem um valor. Eu vou remover qualquer cookie anterior para fazer um processo de login novo. E aqui eu armazeno esse return URL na propriedade return URL que está aqui. Quando eu armazeno aqui, na hora que a página for renderizada, olha o que vai acontecer. Isso nós programamos antes. Aqui na página de login, desculpa, não é essa página não.
página de login, for renderizada, olha só o meu campo oculto, o que vai receber? O valor do return URL. Ou seja, o meu formulário vai pedir o e-mail, vai pedir a senha, vai pedir o lembrar e vai ter aqui nesse input oculto para onde eu estava tentando ir antes de me autenticar. Agora, quando eu posto esse formulário, essa URL para onde eu estava tentando ir vai ser postada junto lá para o método post, para o método de interceptação do post. Eu vou continuar a execução. Eu recebi aqui o formulário. Marquei. Vamos inspecionar aqui. Inspecionar. Vou inspecionar esse campo aqui porque eu sei que está logo abaixo dele. Olha aqui meu input hidden. Name, return URL, value, cliente crude / listar. É para onde eu estava tentando ir antes de me autenticar. Agora, eu vou clicar em entrar. E aí o método post é acionado. Olha quem veio aqui. Cliente crude listar. Veio daquele campo oculto. Automaticamente ele faz o binding aqui. Automaticamente. Eu poderia colocar aqui from body, from carry, enfim. Mas eu não precisei. Ele já pegou isso aqui automaticamente. Então, caso não tenha nada, caso isso aqui venha nulo, ele seta esse return URL como a raiz do site. Se o login for bem sucedido, ele me redireciona para esse return URL, que pode ser ou a raiz do site ou uma página para a qual eu estava tentando ir. E é justamente o que acontece agora. Vou mandar continuar. Tá aí, ele me jogou para a página que eu estava tentando ir. O mecanismo de login ficou perfeito. Para nós comprovarmos a eficácia do mecanismo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui na home. Vou sair. Vou me cadastrar como um outro usuário. Opa. Aqui vai entrar um celular qualquer. Aqui um CEP qualquer. Aqui um complemento qualquer. Referência não precisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Criei o cadastro. Vou fazer o login. Vou desmarcar agora esse breakpoint que ele não tem mais necessidade. Tá fazendo o login agora aqui com o fulano. Entrou, vou desmarcar isso aqui também. Tá aqui, ó, olá fulano, sair. Vou tentar administrar. Olha o que acontece, ele me joga pro login de novo. Por quê? Porque o fulano não é admin. Esse fulano não é admin. Eu não consigo acessar absolutamente nada que esteja protegido contra usuários que não sejam do perfil ou da política ex-admin. Se eu tentar usar aqui, ó, cliente crude listar. Não consigo, assim como eu não consigo, ó, produto crude listar. Assim como eu não consigo acessar a minha página admin, ó. Não consigo, porque esse fulano ele não é um usuário administrativo. Vou sair, vou entrar novamente agora como Maróquio. Entrei, agora eu vou clicar aqui no administrar. Clientes, está aqui o fulano. Ele não é um admin, mas eu posso torná-lo um admin. Não vou torná-lo. Bem, essa parte está concluída, a parte de autorização. Agora nós vamos fazer o cookie de autenticação, ou melhor, o consentimento de uso de cookies. Vamos lá. No Visual Studio, vou parar esse debug aqui. Shift Ctrl B para compilar. Tudo certo. E vamos fazer agora o consentimento do cookie. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar aqui uma view parcial. Tem um código HTML que vai ser a mensagem que vai aparecer para o usuário clicar que aceita usar cookies. Aceita que o site faça uso de cookies. Então eu vou criar aqui dentro de Shared, botão direito, Add Razor Page. Aqui eu vou dar o nome de underline cookie consent partial. Isso aqui poderia ter qualquer nome, tá? Coloquei isso aqui que é uma convenção
para esse trecho de consentimento de cookies. E o código aqui, ele criou com modelo. Não vai ter modelo, tá? O código aqui vai ser esse que eu copiei e colei e já vou explicar. Deixa eu só retirar aqui o modelo que ele criou para mim. Vou tirar esse modelo aqui, que não precisa. Delete. Pronto, vai ficar só a página, não preciso de código para essa página. Bem, essa página de consentimento eu tirei desse link aqui, que é uma página padrão. Aqui nesse link tem a explicação de como usar consentimento de cookies. Eu tirei essa página padrão aqui para facilitar a nossa vida. Basicamente, eu verifico aqui quais são as características, pego o objeto de consentimento, verifico se eu devo ou não mostrar o banner de consentimento. Como que ele sabe se eu devo mostrar ou não? Ele checa se o cookie de consentimento já existe. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. E aqui ele gera um cookie de consentimento para caso não tenha e o usuário clique em aceitar, ele cria esse cookie dentro dos padrões para esse site. Esse método aqui faz isso, ele cria o conteúdo do cookie, digamos, o conteúdo padrão do cookie de consentimento. Agora aqui nessa div, só tenho essa mensagem aqui: este site requer o uso de cookies para funcionar corretamente. Se deseja mais informações sobre nossa política de privacidade, clique aqui. E em seguida um botão aceitar. Esse botão aceitar, quando clicado, ele dispara essa funçãozinha aqui, que foi vinculada a esse botão. No clique do botão, o que acontece? O cookie do documento vai receber essa variável cookie string que está aqui, que foi definida aqui. Cookie string, que é justamente o que foi criado aqui em cima. Enfim, nós não vamos entrar nos pormenores aqui dessa geração. Eu poderia fazer isso tudo manualmente, mas daria mais trabalho um pouco. Mas eu não vou fazer, eu vou usar esse recurso aqui já disponível com essa paginazinha padrão que está aqui na documentação do ASP.NET Core 3.1 lá na Microsoft. Não é necessário somente isso, eu tenho que fazer mais uma coisinha aqui. Vamos lá. Lá no Front Template é uma parte da página que vai aparecer para todas as páginas que forem renderizadas. Então no Front Template é que eu vou colocar aqui, em cima do conteúdo principal, aqui em cima da... Pode ser dentro do main aqui. Dentro desse role main, deixa eu ver onde é melhor, se é embaixo ou em cima. Eu vou colocar em cima para ficar menos embolado aqui. Vou renderizar aqui aquela view parcial, que é isso aqui, Ou seja, naquela região ali, naquele ponto, vai ser gerado todo esse código aqui, Esse código aqui vai ser renderizado aqui. Nós vamos ver isso na prática. Ok, uma vez que ele tenha sido renderizado aqui, agora eu tenho que setar programaticamente que esse site faz uso de consentimento de cookies. Nós vamos fazer isso lá no startup.cs. E logo aqui no início do Configure Services, eu vou colar esse código aqui. Então, isso aqui habilita a necessidade de consentimento para uso de cookies. Estou aqui configurando a política de uso de cookies, as opções. Então aqui habilita a necessidade de consentimento para uso de cookie. Isso aqui eu vou resolver. Ctrl ponto. Ok. Bem, essa opção aqui, ela indica como esse cookie pode ser usado por outras aplicações que usem o seu mecanismo de login. Grosso modo é isso, mas não vamos entrar nos pormenores. Nós temos aqui mais duas opções. Lax, Strict, Unspecified, ele vai usar o padrão. Nós vamos deixar a None, que é a mais relaxada. Descendo aqui um pouco mais, eu tenho aqui onde eu adiciono Razor Pages. Eu vou colocar mais uma coisa aqui. Ao atribuir ou adicionar o serviço de páginas Razor, eu vou colocar aqui
uma informação que indica que cookie é um elemento essencial para o funcionamento do meu site. Isso aqui faz com que, em algumas situações, a nossa aplicação web use cookies mesmo que o usuário não tenha dado consentimento. Se você não quer que isso aconteça, coloque isso aqui false ou deixe sem isso aqui, ó, deixa assim. Porque o padrão já é false. Muito bem, agora aqui embaixo, logo abaixo aqui do static files, vou colocar app.use cookie policy, usar política de cookies. Agora acredito que nosso sistema de consentimento já está pronto. Então nós vamos testar, eu vou dar um Shift Ctrl B aqui, vou dar um refresh aqui na página. Talvez eu tenha que rodar novamente, porque eu debuguei, aí o servidor foi interrompido, Ctrl F5. Beleza, olha só o que apareceu aqui já para mim, ó. Este site requer o uso de cookies para funcionar corretamente. Se deseja mais informações sobre a nossa política de privacidade, clique aqui. Se eu clicar, vai para aquela página de política de privacidade. Se eu clicar em aceitar, ele cria o cookie para mim, que eu já aceitei o consentimento, que eu já dei consentimento ao uso de cookies, e não vai mais me fazer essa pergunta. Se nós dermos um F11 aqui no Firefox, melhor, F12, eu tenho aqui, ó, essa aba armazenamento. Essa aba armazenamento mostra para mim os cookies que estão armazenados. Vários cookies aqui de autenticação, enfim, anti-forgery token, da aplicação aqui, ou de autenticação, identity, ó. Enfim, vários cookies aqui que são criados pela aplicação ASP.NET Core. Se eu clicar em aceitar, observe que mais um cookie ali vai ser gerado. Ó, ASP.NET Consent, yes. Olha aqui uma coisa, não consigo ver aqui o total, mas aqui ele está setado para expirar daqui a um ano, ó, 10 de agosto de 2021. Aqui eu consigo ver os detalhes. Ó. Criado tal data, o domínio localhost, aqui ele guardaria o domínio aqui original do site, o real, né? E aqui embaixo, ó, último acesso e quando ele expira. Nesse caso ele expiraria aqui daqui a um ano. Vou fechar isso, vou recarregar a página. Não me pergunta mais se eu tenho consentimento, se eu devo dar consentimento em relação a esse cookie. Não me pergunta. Agora se eu der F12, clicar com o botão direito aqui, excluir esse cookie, vou dar um refresh aqui, pronto, voltou a aparecer. Tenho que dar consentimento, é como se eu ainda não tivesse dado. Pronto, estamos cumprindo a regra de permitir que o usuário tenha a oportunidade de dar consentimento ao uso de cookies. Bem, pessoal, com isso a gente encerra essa aula. Então nós vimos a parte de autorização de duas formas diferentes, usando métodos e usando decorators, e vimos a parte de cookie de consentimento. São coisas fundamentais para diversos tipos de website. Espero que tudo tenha ficado compreendido. Espero que vocês consigam praticar isso nos projetos de vocês. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.